Olá! Sejam bem-vindos! O programa Holofote está no ar. Bom, eu já estou aqui praticando a minha leitura do dia para obter mais informações sobre o porquê que hoje é feriado, não só em Ribeirão Preto, mas também no nosso estado. Você pode também aproveitar o nosso programa disponível no nosso site www.canal20.com.br. Estamos também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Corre lá e manda recadinho pra gente. Bom, hoje é feriado, dia 9 de julho, e é comemorado a Revolução Constitucionalista. Para você que falou, nossa, mas eu não sei direito por que é comemorado isso. E eu estava vendo aqui, através do livro, será que tudo, falando sobre a nossa história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, será que tudo isso está no livro mesmo? Será que a gente consegue obter todas as informações nos livros? Bom, para a gente te ajudar, para você que está junto com a gente nesse super feriado, para você que está em casa, aí no seu sofazinho, junto com a sua família, curtindo o almoço, curtindo aí esse belo descanso, né? Super feriadão. O programa Holofote hoje vai te explicar o porquê que é feriado hoje, dia 9 de julho. Eu vou ficar aqui no estúdio lendo o meu livro e acompanhando junto com vocês uma super matéria realizada no museu aqui em Ribeirão Preto, um dos nossos principais pontos turísticos. E quem está lá? Quem? Ele, o nosso super bem informado Kiko Magrini, hoje vai trazer informações para você saber melhor o porquê que é comemorado então a Revolução Constitucionalista. Vamos saber então, a partir de agora, programa Holofote, nosso especial de feriado. E você fica junto com a gente. Marchemos cheios de glória, conosco marcha da vitória. Marchemos cheios de glória, conosco marcha da vitória. É isso mesmo, Nianara Biguete. Nós estamos aqui no Museu Histórico do Café de Ribeirão Preto. Este lugar maravilhoso, mágico, que conta toda a história, não só de Ribeirão Preto, mas de toda a história do nosso estado, o estado de São Paulo. E hoje, 9 de julho, um feriado muito importante. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre esta data, um fato histórico que fez toda a história mudar de rumo. Aqui no programa Holofote, a gente recebe direto do Museu Histórico do Café de Ribeirão Preto, Arnaldo Neto, historiador. E a gente convida você a conferir tudinho agora aqui no programa Holofote, no Canal 20. Vem! Arnaldo, muito obrigado por receber a gente aqui nesse lugar tão mágico, tão bonito, né? Para contar uma história do 9 de julho. 9 de julho de 1932. E muitas pessoas passam por esse feriado aqui no estado de São Paulo, mas desconhecem o porquê que comemoramos 9 de julho e por que é um feriado aqui no estado de São Paulo, Arnaldo. Realmente, Chico, em nossa cidade, mesmo no estado, através dos monumentos, nomes de rua, nomes de avenida, que fazem referência a esse feriado, muitas pessoas não sabem, não têm a mínima ideia do porquê do feriado, porque comemoramos esse 9 de julho. Esse 9 de julho é o feriado mais importante para os paulistas, tá? Que foi a maior guerra civil travada no Brasil no século XX, tá? Quando os paulistas pegaram em armas, em nome da democracia, contra as forças ditatoriais de Getúlio Vargas. Nossa, numa época, então, onde as pessoas realmente não tinham toda essa noção de tudo que poderia acontecer em uma revolução, podemos dizer assim, não é? Exatamente. Para nós explicarmos o 9 de julho, a revolução, ela começou dia 9 de julho, é a data do confronto. Mas para nós explicarmos o 9 de julho, nós temos que voltar um pouquinho lá atrás na história, uns 2 anos na história, para nós explicarmos os motivos que levaram a essa revolução. Então, na verdade, a gente está em 1930, onde praticamente começa todo esse trâmite, toda essa movimentação da Revolução Constitucionalista de 1932, Arnaldo. Correto. Para nós explicarmos o real motivo da Revolução de 1932, ou um desses motivos, nós temos que explicar 1930. O que acontece em 1930, Kiko? 1930, Vargas, através de um golpe, ele chega ao poder, tá? Ele chega ao poder apoiado até por alguns setores da elite paulista, tá? Por quê?
Em 1930, até 1930, o que vigora é a República do Café com Leite. O que vem a ser essa República do Café com Leite? O revezamento entre São Paulo e Minas Gerais no governo presidencial, na presidência da República. Minas representando o leite e São Paulo representando o café. E Ribeirão Preto, uma cidade que naquela época era conhecida como a terra do café. Tanto que o nosso hino cita a terra do café, os barões do café eram todos resididos aqui em Ribeirão Preto. Não existia cana-de-açúcar ainda, né, Arnaldo? Não, o produto forte, o maior produto de exportação brasileira, o produto do Brasil era o café, tá? Era o café. Aí o que acontece, Kiko? Essas oligarquias, né? Quando Vargas dá o golpe, ele põe um fim a essa oligarquia, a esse regime de República do Café com Leite, tá? Isso tira São Paulo, que era foco principal do cenário político brasileiro, ele tira São Paulo de cena, tá? E o que ele faz? Ele nomeia, tira os governadores e nomeia interventores para esses estados, tá? Maltratando assim, principalmente a elite paulista e o povo paulista. Ele nomeia para interventor do estado de São Paulo uma pessoa que nem era paulista. Ele nomeia que coisa. Uma pessoa do norte como interventor do estado de São Paulo. O que acontece? Esse interventor ele não é bem recebido. São Paulo, através dos protestos, tá? Civis, populares, eles conseguem derrubar 3 desses interventores. No dia 25 de janeiro de 1932, no aniversário da cidade de São Paulo, tem uma manifestação muito grande de pessoas já pedindo a democratização do Brasil, porque o Vargas ele entrou em 1930 sinalizando mudanças no Brasil. Tá? Um Brasil novo, na verdade. Um Brasil novo, exato. E a população, parece-me que, claro que eu não conheço como você, Arnaldo, mas na verdade toda a população acreditava, tinha toda uma confiança no presidente da época, não é? Sim, ele sinalizou para uma democracia. Tanto é que a primeira fase do governo Vargas, ele chama-se governo provisório. E este governo provisório, ele dura 2 anos, quase 3. Ele entra em 4 anos, perdão. Ele entra em 1930 e ele só vai fazer uma nova Constituição em 1934. Depois de toda essa revolução, depois que realmente ocasionou, principalmente aqui no estado de São Paulo, toda essa movimentação, não é? Sim. Voltamos ao dia 25 de janeiro de 1932. Essas passeatas, elas começam a pedir uma democratização do Brasil e uma nova Constituição para o Brasil, que Vargas havia prometido e não havia cumprido, tá? E essas manifestações, elas continuaram. Dia 23 de maio de 1932, na Praça da Sé, uma manifestação de aproximadamente 200 mil pessoas, tá? Muita gente. Muitas pessoas, querendo essa Constituição, exigindo de Vargas essa Constituição, saem as ruas, eles saem da Praça da Sé até a Praça da República, tá? Aí o que acontece? As tropas federais se veem acuadas e há um grande tiroteio. Nesse tiroteio morrem 13 pessoas. Dessas 13 pessoas, 4 estudantes. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, tá? Todos estudantes. O Drauzio, inclusive, um estudante muito novo, um estudante de 15 anos. Nossa. Tá? Morto nesse tiroteio, tá? E o Camargo, pouca gente sabe, não é muito falado, o Camargo, ele é oriundo de Jardinópolis. Ele é nascido próximo à cidade de Ribeirão Preto, cidade vizinha de Jardinópolis. Um dos símbolos do movimento constitucionalista, tá? Então, com a morte desses 4 estudantes, aí forma o MMDC, que é o quê? A Milícia Paulista, que começa a se organizar contra as forças federais de Getúlio Vargas. Que tem um intuito muito grande, uma participação muito grande nesta época para a Revolução de 32. Sim. Então, 23 de maio, a população começa a se organizar e dia 9 de julho de 1932 começa realmente o conflito
armado. Olha que interessante, se você aí na sua casa, né, acha que uma revolução marca-se somente nesse dia 9 de julho, hoje, aqui no estado de São Paulo, isso começa muito antes e muitas vezes isso é citado somente em sala de aula, para os alunos que estão nesta época, sei lá, 6ª, 7ª, 8ª série, que estão realmente aprendendo essa etapa da nossa história, que é muito importante aqui para o estado de São Paulo, mas na verdade isso não é somente um dia, 2 dias, um mês, isso vem realmente ano a ano para que nesta época de julho, 9 de julho, tenha-se sim dado a Revolução Constitucionalista de 1932. Mas vem cá, Arnaldo, e os demais estados do nosso país, um país tão grande, também fizeram parte desse conflito que situou-se realmente aqui no estado de São Paulo, aqui pelas nossas proximidades da nossa região? Kiko, o que nós precisamos entender? Que São Paulo, tá? São Paulo e Minas Gerais, eles eram o foco, tá? Sim. Da política nacional. Eles estavam prioritariamente no cenário da política nacional, por conta da República do Café com Leite. Com a quebra da República do Café com Leite, os outros estados eles se beneficiaram, tá? O Vargas ele nomeou vários interventores, os estados se beneficiaram. São Paulo, a princípio, ele buscou o apoio do estado do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, tá? E do estado do Mato Grosso. Sim. Mas quando explode realmente a revolução, São Paulo ele se vê sozinho, tá? Então São Paulo ele luta sozinho contra as forças federais. Essas forças federais elas tinham 3 vezes mais um contingente dos constitucionalistas, tá? Que coisa. E quem eram os constitucionalistas? Eram os civis. Eram os civis que foram pegar em armas. Então, nós temos aí o batalhão, o pelotão das profissões, o batalhão dos tipógrafos, o batalhão dos sapateiros, o batalhão dos marceneiros, tá? Organizando por profissões, então eles não eram soldados, tá? Que coisa! Tanto é... E tinham que se destacar e tinham que defender toda essa mobilização, não é? Tanto é que foi feito um manual para o soldado constitucionalista, para saber como ele deveria se posicionar na trincheira, como ele deveria pegar o armamento, tá? Porque eles não eram soldados, não eram tinha civis. toda uma prévia, uma preparação muito grande, não é? Em, por exemplo, um tiro de guerra ou qualquer escola, não é? Que eles pudessem aprender como lidar com uma manifestação, com uma guerra, com uma batalha tão grande, não é? Sim, Kiko, isso foi muito rápido, a revolução ela explodiu muito rápido e ela teve a participação de todo o estado de São Paulo, tá? Inclusive no financiamento militar, tá? No financiamento dessa campanha, dessa De onde revolução. vinha toda essa verba? Eu ouvi em São Paulo um projeto que chamava Doe Ouro para o Bem de São Paulo, tá? Onde as pessoas doavam joias de família, relógios, alianças. Querendo ou tá? não, toda a população ficou mobilizada, né? A população se mobilizou. Então toda a população, ela doou, tá? Joias de família, alianças, relógios. E esse ouro eram transformados em barra para comprar armas, para fabricação de armas. Nossa. Os empresários do estado de São Paulo, as indústrias, pararam de produzir o que eles produziam de costume e começaram a produzir armamentos, tá? Armamentos, fardamentos. Houve uma participação das mulheres, muito grande das mulheres, no fardamento, nas cozinhas, na enfermagem, tá? E outra coisa que não é falado, a maioria da população não sabe, porque É pouco citado isso. É pouco citado. Toda essa participação da população, das mulheres, dos empresários, mas o que a gente costuma pensar, em São Paulo deve ter tido muitos conflitos. Sim. Na cidade de São Paulo? A maioria das batalhas, tá? As batalhas aconteceram no interior de São Paulo, tá? É que nós podemos situar Igarapava, São Simão, Bento Quirino, tá? Mococa. Em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo, capital, mesmo, não. Não houve nenhuma batalha. As batalhas foram no interior de São Paulo, tá? E nas divisas, tá? No sul de São Paulo e nas divisas com Minas Gerais. Com Minas Gerais. Tá? E o que acontece? E tem um pelotão que nós temos que destacar, que são os Pérolas Negras, tá? Que ele não se fala em livros de história, tá? Esse pelotão era composto por negros. 1/3 dos soldados constitucionalistas eram negros, tá? Isso nós não vemos nos livros de história. Que coisa. 1/3. E em 1932, quer dizer, poucas décadas após a abolição. Então, 1/3 dos soldados constitucionalistas eram negros.
Depois que a princesa Isabel sim assinou a Lei Áurea, ainda os negros podiam atuar, claro, mostrando toda a sua força e defendendo o seu estado. E isso não é muito citado. Os negros tiveram participação importante, decisiva, um dos comandantes dos constitucionalistas, não dos Pérolas Negras, tá? Mas do movimento todo, eram também um general negro, tá? Isso pouco se fala. E com essas homenagens, esses museus, os monumentos não fazem referência aos Pérolas Negras e nem aos negros nessas batalhas, tá? Que coisa. Por toda São Paulo. Que interessante. Bom, meu querido telespectador, você viu que o nosso programa hoje está maravilhoso, muito histórico, e a gente está aprendendo bastante. Tenho certeza que não só eu estou aprendendo, mas você aí na sua casa também. Nós vamos continuar por aqui, no Museu Histórico da cidade de Ribeirão Preto, aqui nas proximidades, no Complexo dos Museus, aqui na USP, e a gente volta em 1 minuto com mais programa Holofote para você. 1 minuto eu tô de volta. Se eu fosse você, não saía daí. Tubos e conexões, caixa d'água e várias opções, aquecedores, louças e metais, revestimentos, pisos e muito mais. O seu projeto hidráulico na mão de quem entende. Pedrão PVC, entrega em toda a região. Pedrão PVC, tá bem pertinho de você. Martinico Prado 897, Vila Tibério. 3434-3535, Pedrão PVC. Agora também em Sertãozinho. Pra alimentar-se bem e cuidar da saúde, gastando pouco tempo, Lauras Restaurante. Ali no comecinho da 9 de julho, o Lauras tem sempre o melhor pra você. Passe no Lauras, saudável como tem que ser. Lauras Restaurante, passe no Lauras, pra quem não tem tempo a perder. Passe no Lauras, saudável como tem